Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, mecânicas e mecânicos, bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host, e vou levá-los através dessa incrível jornada pelo mundo automotivo. Esse mês vou trazer um episódio especial sobre motores a combustão, para ser mais exato. Vamos falar de tudo sobre eles, desde a história, desde como começou a história deles, até realmente as dicas de mecânica. E primeiro, aquele pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. E aí, pessoal, bem-vindos ao quadro de recados. Bom, aquele recadinho de praxe, me sigam no Twitter, @puntatalks, mandem lá suas dúvidas, suas perguntas, qualquer coisa que vocês tiverem para falar comigo, eu interajo bastante pelo esse canal. Ou me mandem por e-mail, claro, punta.talks@gmail.com. Podem me mandar dúvidas, sugestões, melhorias para o Punta Talks. Outra coisa, a gente recebeu uma dúvida de um convidado muito ilustre para esse podcast. Ele é lá do Rollcast RPG, de audiodramas ambientados em RPG, é o Bombardo, e ele vai mandar uma dúvida sobre a carroça dele, que ele chama de carroça. Mas vamos lá, escutem a dúvida dele aí. Olá, ouvintes do Punta Talks, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Bombardo, sim, o Bombardo, daquele podcast de audiodramas ambientados em cenários de RPG, o Rollcast RPG. Mas hoje eu tô vindo aqui de terras distantes, terras medievais, para tirar uma dúvida com o nosso amigo Rivan. Vamos lá então. Rivan, eu, Bombardo, tenho uma carroça, câmbio automático 1.5 e flex. E sempre fico em dúvida, na hora de trocar o óleo desse motor, qual tipo de óleo utilizar. Lá o rapaz do estábulo onde eu levo essa carroça, quando eu comecei lá, ele me indicou o 10W30. Mas aí, das outras vezes, ele já começou a me indicar o 5W30. E eu questionei, mas a gente colocava esse, agora é esse outro. Então, eu queria saber, me ajuda aí, Ivan, você que é um farol pra gente que não entende nada de automobilismo, um farol iluminando a gente nessa escuridão de ignorância. Olha aí, piadinha do Bombardo, hein? Infame, que nem o Bombardo. Me ajuda aí, Ivan, beleza? Um abraço pra todo mundo que ouve o Punta Talks também. Valeu, galera! Valeu, Bombardo, pela dúvida. Bom, rápido. Ninguém deve modificar a viscosidade de óleo que usa, né? O 5W30, 10W30, que ele fala nas dúvidas dele ali, é a viscosidade do óleo. Isso atrapalha bastante quando você tá... Isso é bem confuso, na verdade, para todo mundo. Então, se tiver dúvida, consulta o manual do proprietário ou liga na concessionária e pergunta qual que é a viscosidade de óleo para o tipo de motor. Por que não se deve trocar? Porque viscosidades diferentes podem ou aumentar o atrito entre as peças metálicas, ou às vezes o óleo é tão viscoso que ele não passa por certas peças e aí não chega a lubrificação para ele. Eu vou falar isso melhor no episódio, mas fiquem aí com a resposta. Bombardo, eu espero que você tenha sanado a sua dúvida e façam como ele, mandem uma dúvida para mim. Podem mandar no Twitter. Agora aproveitem a nova feature do Twitter para me mandar uma mensagem de áudio pelo Twitter. Olha que legal. Mas vai lá no @puntatalks ou no punta.talks@gmail.com. Outra coisa, eu tenho uma novidade que ainda está no forno para o próximo semestre. Eu espero que logo eu consiga tirar ele do forno. É uma novidade para vocês. Aumentem o conteúdo aqui no Punta Talks. Legal? Mas fiquem aguardando, é do segundo semestre desse ano. Outra coisa, o Punta Talks também tá nessa luta contra o racismo. Então eu vou deixar alguns episódios aqui que são de podcasts muito queridos. É o episódio 728 do Nerdcast, que é sobre Martin Luther King Jr. e a luta contra o racismo. É o Mamilos Podcast, que ele tem o episódio Resistência Negra, Abolição e o Presente, que é um episódio recente também. Do Dupla Aerodinâmica, lá dos meus queridos colegas Fernando Campos e Erika Koch. É o episódio 44, Black Lives Matter, com a Garota F1, o Thiago Rosa e o Cássio Machado. São todos muito queridos. E o episódio 100, o BPcast, lá da
Débora e do Rubens, que saiu agora. Recomendo todos esses e vamos todos juntos contra o racismo. Sejam antirracistas todos os dias. Fiquem com o episódio aí sobre motores e a manutenção de cada um deles. Eu espero que vocês curtam e sempre que precisarem, eu estou nas redes sociais. Valeu, galera! Então vamos ao episódio. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da história, né? Aquela história bem interessante sobre os motores. A primeira ideia que surgiu foi lá em 1652 com o padre Hautefeuille. Espero que eu tenha falado certo o nome, é bem difícil assim. Então a ideia foi que ele aproveitasse a força expansiva dos gases provenientes da combustão da pólvora num cilindro fechado. Apesar disso, ele não escreveu muitos artigos sobre isso e nem publicou isso oficialmente. Ele só deixou a ideia mesmo solta. Só que lá em 1680, Hughes propôs um motor cujo combustível era pólvora e funcionaria com cilindro e pistão, aproveitando a ideia de Hautefeuille. Legal, em 1687, ou seja, 7 anos depois, Dennis Pepin desenvolveu e descreveu o princípio de funcionamento de uma máquina a vapor com pistão, ou seja, ele já melhorou essa ideia anterior que vinha sendo aproveitada. Em 1767, ou seja, passaram-se aí 80 anos dessa primeira ideia de Dennis Pepin, James Watts construiu um motor a vapor com sistema de resfriamento dos cilindros, que até então os motores que estavam sendo utilizados até aquele período estavam com problema sempre de superaquecimento. Então James Watts inventou o sistema de resfriamento. Lá em 1821, Cecil desenvolveu um motor de combustão que trabalhava com mistura de ar e hidrogênio, que foi realmente o primeiro motor a funcionar com sucesso. Ou seja, ele fez uma ideia mirabolante que na época era muito revolucionário, até hoje porque motores a hidrogênio são pouco desenvolvidos no mercado, tem poucos carros com isso. Então, vamos continuar na história aqui. Em 1854 foi construído o primeiro motor de combustão de 2 tempos por Dugald Clerk. Contudo, esse motor foi apresentado somente em 1881. Já o alemão Daimler imaginou a diminuição do tamanho do motor de 2 cilindros, ou seja, um motor muito grande que Clark desenvolveu, foi diminuído e sim foi utilizado em motores em veículos de rodagem, né? Em 1862, ou seja, volta um pouquinho ali, um pouquinho depois do 1854 que o Clark desenvolveu o motor de 2 tempos, o Budge Rochas propôs e patenteou os princípios de funcionamento de motores de 4 tempos de combustão interna em êmbolos. Em 1876, Nicholas August Otto, um caixeiro viajante e sócio de uma fábrica de motores a gás, foi quem construiu, realmente melhorando a ideia de Rochas, e ele que desenvolveu o ciclo Otto. O motor Otto, ciclo Otto, que é o motor que a gente utiliza até hoje, ou seja, ele foi lá desenvolvido em 1876, ou seja, olha o tempo que já existe, né? E ele foi apresentado oficialmente na Feira Internacional de Paris em 1878. Sim, para ser mais exato, eu vou deixar aqui na descrição do episódio alguns links de curiosidades. Um explicando a diferença entre motores de ciclo Otto e motores de ciclo diesel, e outro falando do motor de 2 tempos e do motor de 4 tempos. É que eu não quero tomar muito e fazer explicações muito técnicas a respeito disso, e então eu vou deixar aqui para quem quiser aprender um pouco mais sobre esses ciclos e sobre qual é a diferença entre o motor de 2 e de 4 tempos. Outra curiosidade que eu vou deixar na descrição do episódio é sobre motores downsizing. Estão sendo muito falados aí, né, no mundo. Você escuta várias notícias a respeito e eu quero deixar bem claro o que é o motor downsizing. Bom, agora vamos lá. Partes do motor. Eu não vou explicar cada uma delas. Eu vou deixar uma foto para vocês verem o que é uma parte do motor, porque cada uma delas vai exigir um pouquinho mais de conhecimento. Então eu vou deixar vocês cientes que eu posso explicar isso num próximo episódio,
mas não vai ser nesse episódio. O meu foco nesse episódio é ter falado um pouco da história dos motores e vou falar das dicas logo mais. Então vamos lá, partes principais do motor. O motor ele é sempre dividido em partes móveis e partes fixas, ou seja, partes fixas, cabeçote, bloco do motor e cárter. Partes móveis, comando de válvula, pistão, biela, virabrequim ou girabrequim, depende da região que você está do país. Então todas são partes móveis, ou seja, elas se movimentam, elas que criam força, elas que dão vida ao motor. E agora, finalmente, chegando nas dicas de manutenção. Vamos lá. Dica número 1. Troque sempre o óleo de acordo com o manual do veículo. E observe sempre a especificação do óleo. Sim, óleos têm especificações diferentes. Aquele negócio de 5W30, 10W40, 15W50, enfim. Qualquer um deles são especificações do óleo. Cada motor utiliza especificações diferentes porque são níveis de viscosidade. Caso não atinja a quilometragem especificada, deve ser trocado pelo menos uma vez ao ano, incluindo o filtro de óleo. Não vai abusar da sorte. Eu já trabalhei em oficina e peguei um carro com 20 mil quilômetros rodados, ou seja, ele tinha rodado só 20 mil quilômetros e teve que fazer motor todinho porque não trocou o óleo nenhuma vez. Aquilo ali cria uma borra, ele começa a entupir, o motor trava. Vamos para a segunda dica. Não reaproveita o filtro de óleo. Toda troca de óleo troca o filtro de óleo. Não vale a pena a economia. Claro, ele vai custar entre 20 e 40 reais. Os filtros, eles são parte importante para reter a sujeira. Toda aquela sujeira que vem de fora. Apesar do motor ser todo vedado, a sujeira sempre vai arrumar uma maneira de entrar. E assim, se você reaproveitar o filtro de óleo, ele sempre vai ter um pouco de sujeira. E aí essa sujeira vai para o óleo novo, vai contaminar o óleo novo, vai entupir alguma coisa, você vai ter um prejuízo muito maior do que só 20 reais. Então não reaproveita o filtro de óleo para nenhuma troca, nem as intermediárias. Dica 3. Não ignore as trocas intermediárias. As montadoras recomendam, em média, uma troca de óleo e filtro antes das revisões principais, ou seja, várias delas, a revisão principal é a cada 10 mil quilômetros e eles pedem para trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros. Por quê? Porque nenhum óleo tem a viscosidade perfeita durante 10 mil. Ele não vai lubrificar certo as partes móveis, né? Ele sempre passa por todo o bloco e todos os pistões, mas ele não vai lubrificar corretamente. Então, faça as trocas intermediárias. Pulando para a quarta dica, sempre troca o filtro de ar nas revisões principais, principalmente porque em grandes centros ou em áreas de estrada de terra, os filtros ficam muito sujos, eles acumulam muitas partículas e algumas delas depois de um tempo começam a passar porque o filtro não vai conseguir mais fazer o seu papel principal de filtrar essas partículas e vai começar a entrar dentro do motor. Isso vai se depositar em todo o interior dele e começa a dar outros problemas. Então, outra coisa que você não deve economizar, porque deve custar aí 20, 30 reais, não passa muito de 40 reais ali, e ele economiza muito mesmo na hora de você cuidar do seu carro. Vamos lá. Dica 5. Fique atento a vazamentos de óleo no motor. Pega uma lanterna, né? Pode ser do celular, e dá uma olhada geral em volta do motor. Você vai ver que se tiver algum vazamento, ele vai estar meio sujo, ele vai estar meio parecendo que está lubrificado mesmo. Pode passar a mão assim, depois pega uma luva, você vai perceber que tem vazamento ou não. Ou mesmo no chão da garagem, às vezes ele pinga mesmo no chão da garagem. Então, sempre fique atento e se tiver qualquer tipo de vazamento, leve no mecânico para ele dar uma solução para isso, porque vai começar a perder óleo e isso é um problema para qualquer carro.
Dica 6. Não aceite verificação de nível de óleo em posto de combustível. De maneira alguma, porque sempre vai estar abaixo do normal e eles sempre vão colocar para completar. Carro com nível de óleo acima do permitido, ele começa também a trazer outros problemas, tá? Porque aí o motor começa a queimar óleo e começa a dar problema em todo o funcionamento do motor. Então, não vai se preocupar com isso. Se você não verificou qualquer tipo de vazamento no seu carro, ou se a manutenção já está em regular, né? Você está sempre fazendo as trocas de óleo, sempre leva na concessionária ou no mecânico de confiança aí, que ele nunca verificou nada, né? Problema com queima de óleo, não se preocupa, o óleo vai estar lá, não se preocupa com isso. Isso vai para um ponto 7, né? Que é uma sétima dica. Sempre dá uma olhada se seu carro não está soltando uma fumaça meio azulada. Caso ocorra isso, você vai procurar um mecânico, porque ele está queimando óleo. Então o óleo, ele tem uma parte importante, né? Porque ele vai para dentro, ele tem que lubrificar tudo. O óleo é a parte mais importante para você cuidar do seu motor. Ele tá lá, além para lubrificar todas as partes móveis do motor, ele tá lá para dar uma ajudada ele ajuda também no resfriamento do motor, né? Para não ter o atrito entre peças metálicas. Então, às vezes, se tiver com algum problema, ele pode entrar junto com o combustível na queima e aí ele solta essa fumaça azul. Então, qualquer coisa que acontecer nesse sentido, leva para o seu mecânico, ele vai dar uma olhada e vai te dar o diagnóstico correto. Dica 8, a dica 8 é muito importante também, que normalmente tem muitos lugares que oferecem um serviço de flush ou produto de flush, não aceita isso. Esse produto é um solvente que é para tentar eliminar borras de óleo. O que são as borras de óleo? São pequenas, ela forma tipo uma graxa, né? O óleo velho ou o óleo que tá com excesso, às vezes excesso de combustível. O combustível se mistura o óleo e ele cria tipo uma graxa, e essa graxa ela só atrapalha o motor no funcionamento dele. Então, se você tiver tendo esse tipo de problema, né, do motor tá criando borra, você tem que levar no mecânico de confiança ou numa concessionária de confiança para que eles façam o diagnóstico correto. Esse negócio de flush, ele é um problema isso daí é só um paliativo e normalmente não funciona, né? Então, leva pro seu mecânico, leva pro seu lá na concessionária, que eles vão abrir e dão uma olhada por que está sendo criada essa borra, porque realmente tem que ser solucionado na raiz. O paliativo é fazer esse flush que muitas vezes não dá certo, então não aceite esse tipo de serviço. Uma outra dica, quando você estiver dirigindo, repare numa luz do painel. Se aquela luz acender, pare o carro naquele instante. Não importa onde você esteja, se você estiver numa estrada, encosta no acostamento e pede ajuda. Se você estiver na cidade, já encosta aí numa rua, é a luz do óleo. Se ela simplesmente acender, pare o carro, que isso indica que alguma coisa está errado com o sistema de lubrificação, ou seja, o óleo não está chegando em todas as partes do motor, está faltando lubrificação, e se isso acontece, as partes metálicas começam a se bater, começa a esquentar e trava o motor. Então, luz do óleo, aquela luzinha vermelha que parece um cantil, pare o carro na hora. É uma das poucas luzes do painel que você tem que sempre estar atento. Se ela acender, para o carro na hora. E chegamos à última dica, é muito importante ela também. Fique atento às correias do motor. Elas são trocadas a cada 50 ou 60 mil quilômetros, assim, varia assim de montadora para montadora, mas é normalmente nesse tempo. Mas elas também têm tempo de desgaste, ou seja, se elas passarem muito de 5 anos, a borracha resseca também, que nem lá no pneu, lá no primeiro episódio eu dei a mesma dica. Borracha tem data de validade para qualquer componente no carro, então deu 5 anos, já troca as correias. Lembrando, se você escutar um barulho que é como se fosse um ratinho no motor, quando você dá a partida logo de manhã, ela parece um ratinho dentro do seu motor. Isso daí é barulho na correia, então tem que ser trocada. E não esquece, não é só a correia, são os tensores também e em alguns casos as polias. Porque o tensor velho, ele não tensiona mais a correia da maneira correta e aí você vai ter outros problemas no motor. E não esquece, essa é uma das partes mais importantes no carro,
colocam. E se ele quebrar, vai dar um problemaço no seu motor. É capaz de você ter que colocar um motor novo, ou seja, o carro da PT. Então, tome muito cuidado com as correias. E com essas dicas, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, qualquer dúvida ou sugestão ou crítica, pode ser qualquer uma dessas coisas, me mande lá no @puntatalks no Twitter ou me mande pelo e-mail punta.talks@gmail.com. Eu gosto muito de interagir com vocês e sempre vocês falando comigo, eu vou melhorar ainda mais os episódios. Então vão lá e falem comigo também. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui e até um próximo episódio. Tchau!
Você escutou Punta Talks.